Olá, pessoal do Mundo do Tênis, começando o nosso 30º episódio especial, que vai falar do Australia Open 2022, que consagrou Ashleigh Barty, campeã do Australia Open feminino. A australiana ganhou em casa e consagrou também Rafael Nadal, que pela primeira vez alcança o recorde sozinho no tênis masculino como o maior vencedor de Grand Slam, chegando ao 21º título de Grand Slam. Hoje a gente vai começar um pouco diferente, porque de nós três, o Eloy é o torcedor fanático aí do Nadal, então eu vou passar a palavra para ele vai falar de como foi o jogo na visão dele, que torce pro Nadal, como foi o sofrimento, e depois a gente vai comentar mais alguns dados dessa partida. Tudo bem com você, Eloy? Se não tivesse bem hoje, ia estar quando? Tem que estar feliz hoje. Hoje é dia de só alegria, de comemoração. Nadal deu uma bela mitada lá, fez milagre na real, né? Porque, lógico, né? A gente torce, mas tentando analisar de uma forma um pouco mais ampla, assim, um pouco mais fria. Ainda mais agora que já passou bastante tempo que a final foi, né, de madruga aí, bem cedinho. O Medvedev teve muitas chances. Acho que aquele game 0-40, 2-3, se o Nadal não faz milagre naquele game, provavelmente era 3-0 Medvedev. Muito provavelmente, porque ele estava melhor. Começou avassalador, primeiro set bem a la Djokovic, né? Pegando o backhand, tudo entrando na quadra, só pancada, backhand na paralela em dia, tudo voltava. Eu não achei que o Nadal tava mal, assim, né? Eu vi algumas pessoas falando que ele jogou mal o primeiro set, que ele tava mal. Eu não acho que ele tava mal, acho que ele demorou um pouco para encontrar a forma de jogar contra o que ele encontrou do Medvedev, né? Eu acho que o Medvedev não... Ele surpreendeu um pouco o Nadal nesse sentido, assim, de vir muito agressivo, com uma postura muito pra cima, e não aceitar ficar nessa coisa de só trocar bola, né? De tentar ganhar na regularidade, na consistência. Mas Nadal é foda, né? Falar o quê? O cara é monstro. Ele vai achando jeitos, ele fez, acho que o que ele faz de melhor sempre, né? De achar jeitos, né? De achar soluções, de nunca desistir, de sempre se propor a se adaptar a alguma coisa, a melhorar alguma coisa. Acho que ele é um símbolo mesmo de humildade, de capacidade de se perdoar, de capacidade de jogar bem. Você que acompanha o Nadal assim, mais atento do que eu e o Matheus, assim, você acha que a maior vitória da carreira do Nadal foi essa? Eu tava até vendo, né, no grupo, acho que foi você mesmo que comentou que teve, né, algumas viradas, né? A virada do Agassi em 99... A do Gaudio, virada do Gaudio corre. Então, mas essa, pelo contexto, eu acho que sim, porque assim, foi praticamente 3-4 meses depois dele praticamente anunciar a aposentadoria, falar que não ia conseguir mais jogar por causa de um problema crônico no pé. Foi no momento em que ele vem, depois de um ano, em que o Djokovic ganhou quase todos os slams, menos um, e o outro não foi ele, foi o Medvedev. Então, assim, ele não ganhou nenhum slam em 2021. E ele vem ganhar na quadra rápida, num slam que é onde ele tinha mais vices, era o que ele menos tinha ganho. E do jeito que foi, de virada, assim, no fio, né, no limite do limite, com a idade que ele tem, né, com 35 anos, e contra o Medvedev, né, digamos, o tenista do momento, né, que tá suplente aí, né, para pegar a vaga de número 1 do mundo já. Então, assim, juntando todo esse contexto, eu acho que foi. Assim, vai muito de torcedor, né, mas, por exemplo, para mim, a primeira vez que ele ganhou o Wimbledon contra o Federer é nesse mesmo nível. É quase assim, Porque até lá tinha muito aquela coisa dele ser baloeiro, só jogar no saibro, só ia ganhar Roland Garros e não ia ganhar mais nada. E ele chegar a ganhar na grama, ganhar do rei da grama, no momento em que o Federer também estava bem, e do jeito que foi também, foi 5 sets, perdendo match point, ganhando match point, salvando, então foi uma loucura igual. Mas lá ele tinha o quê? Muitos anos a menos, outra pegada, muito mais chance. 21 para 22. Então, 21 para 22. Dá nem para comparar, né, com o que ele fez agora, assim, em termos físicos e mentais. Conseguiu o que ele conseguiu hoje, eu considero maior vitória da carreira, ainda mais por ter sido o título 21. Acho que isso é muito simbólico, assim, né, porque é uma luta aí. Boa noite, Matheus. E aí? Rafael Nadal, novo recordista de Grand Slams, 21.
líder isolado, o que você tem a falar dessa final? Qual a sua visão? Você que estava lá no Twitter querendo um quinto set, quando estava 2-0 ainda pro Medvedev, o que você vê aí desse jogo, dessa final e do Rafael Nadal no geral no torneio? Eu acho que eu falei desde o primeiro dia, né? Quando eu vi o Nadal jogando no Australian Open, que ele estava num nível muito alto, muito mais alto do que eu mesmo esperava. Ele já tinha ido bem no ATP de Melbourne 1, e aí ele chegou no Australian Open, ele estava jogando muito bem. E aí, hoje, logo cedo, quando o Medvedev fez 2-0, eu falei assim, eu vou torcer para ir pro tie-break do quinto set. Por quê? O segundo set, o Medvedev pode ter vencido, mas não foi ele que jogou melhor. Quem jogou melhor o segundo set foi o Rafael Nadal. Só que o Medvedev, na hora dos pontos chaves, acabou levando melhor sobre o Nadal. Porque o tênis não é sobre quem joga melhor o tempo todo. É sobre quem joga melhor nos pontos chaves. E o Medvedev, no segundo set, ele foi melhor nos pontos chaves. No entanto, o Nadal já mostrava que estava devolvendo melhor, e estava mantendo as jogadas melhores, estava conseguindo equilibrar e incomodar bastante o Medvedev, principalmente com forehand, com top spin, e estava fazendo o Medvedev bater com a esquerda acima da linha da cintura o tempo todo. E nisso o Medvedev estava se atrapalhando bastante. E eu vi que o Nadal estava crescendo bastante na partida. Eu acho que ele perdeu a oportunidade no segundo set e teve que lutar mais. E aí no terceiro a gente já viu um Nadal que quase não deu brechas para o Medvedev. Foi um set excelente dele, melhor até que o quarto e que o quinto, o terceiro set. Mas no momento que o Nadal parecia que ele estava cansando. O terceiro set foi o set que mais parecia que o Nadal estava cansando. Mesmo assim, ele conseguiu jogar no bom nível de tênis. No quarto e quinto, eu acho que ele não estava nem mais se importando com a questão física, porque ele corria e se matava em todos os pontos. Aí o que ele fazia? Tem 25 segundos para o próximo saque? Vou gastar os 25 segundos. O pessoal pode ficar super retado, mas tá na regra? Tá na regra, pode. E ele usou isso. Foi uma excelente partida. Foi uma partida com dois jogadores que jogaram muito bem. No entanto, eu acho que o Daniil, ele perdeu oportunidades. Perdeu bastantes oportunidades. Ele teve ali no terceiro set um 3-2 com 0,40 no saque do Nadal, que não foi somente o Nadal que fez pontos. O Daniil devolveu muito mal, se posicionou muito mal para receber o saque do Nadal, e naquele momento ali ele perdeu uma grande oportunidade. Aí chegou no 4-7, o Nadal quebrou ele foi quebrou de volta o Nadal. O que ele poderia fazer? Se impor. Ele não se impôs e foi quebrado logo em sequência novamente pelo Nadal. Ou seja, faltou muito do Daniil. Tem gente que gosta de falar, não pipocou. Ele pipocou, cara. Ele pipocou. Mas a pipoca, ela é uma coisa que a gente só espera de grandes jogadores. A gente não espera pipoca de jogadores ruins. Porque não é pipoca. Porque é um jogador ruim. Ele só tá fazendo o que ele sabe. Só que o Medvedev é um jogador bom. É um jogador que provavelmente vai terminar 2022 como número 1 do mundo. Só que ele hoje perdeu oportunidades. Digamos que o Nadal perdesse no quarto ou no quinto set. Iam falar pra cacete que ele pipocou no 5-3 do segundo, que sacou mal na hora de fechar o segundo, que foi pipoco, né? Que sentiu a pressão na hora de sacar pro jogo. Entende? Então, assim, foi um jogo muito no detalhe, que é aquilo que a gente sempre fala, né? O jogo de tênis é quem erra menos. Então, assim, errar todo mundo vai, né? Então, os dois deram pequenas entregadas, assim, né? Um pro outro. Foi ali mais onde quem conseguiu, digamos, sustentar mais e acho que aprender mais dentro do próprio jogo, assim, né? O que tá dando certo, o que não deu certo e rapidamente tentar resolver, entende? Acho que o Medvedev, às vezes, e a gente já falou isso nos outros episódios, ele é meio teimoso, né? Com algumas coisas, assim, ele fica muito rígido às vezes, né? Muito frio com algumas coisas que nem sempre dá certo, né? As curtas, por exemplo, hoje ele insistiu demais, mesmo vendo que não tava rolando, né? Nem sempre ele faz muitas variações, né? Eu coloquei um Twitter lá, nosso Twitter, @tênispodcast, quando o Nadal ganhou lá, a gente falou, olha, existe uma possibilidade, vai correr por fora do Nadal ganhar essa Australia Open. A devolução dele melhorou, ele fez um torneio exibição que ele perdeu pro Murray,
que dá, claramente a gente vê agora que ele usou aquilo como teste, não estava nem ligando pro placar do jogo, mas ele pegou 3 adversários de primeira rodada em Adelaide e foi fazendo os ajustes dele. E eu falei, dá para ele pegar a primeira semana aí e ajustar o jogo dele. E quando ele enfrentou o Manarino, que é um adversário que joga totalmente diferente dos outros, não é porradeiro, me deu aquela sensação, o Nadal não é o auge dele, não é o ápice dele, mas ele tá forte. Aí quando o Zverev caiu, me deu a certeza, ele vai pra final. Pegou o Shapovalov, deu ali, foi o momento mais crítico dele, que ele teve a insolação, né? Berrettini, eu tinha quase certeza que ele ia ganhar, porque é um adversário que as armas do Berrettini, o Nadal consegue bloquear, e o Berrettini não tem um backhand sólido, e aí jogar contra o Nadal, a melhor de 5, sem um backhand sólido, não dá. Hoje, eu coloco essa vitória, assim, eu tenho 3 vitórias do Nadal, que eu coloco assim lá no pantaleão da carreira dele. O Wimbledon, 2008, para mim é a maior ainda, pelas características, por enfrentar um Federer no auge, na grama, abrir 2-0, o Federer buscar, ele perder match point, ele se manter, ele ganhar no 5º set longo. E o US Open 2013, que ele ganha do Djokovic em 4 sets. E o Djokovic no 3º set tava com uma quebra na frente e amassando o Nadal. O Nadal consegue, não sei como, tirar forças e reverter aquele jogo e ganhar de 3-1. E o Roland Garros 2013 também, que foi por 5º set longo, mas aí é semifinal. Ele ganhou por 9-7. Essa entra junto com essas vitórias aí que eu falei. 2-0 pro adversário. Eu até tuitei que eu falei, já era, já foi. Estamos esperando só o momento que o Medvedev conseguir a quebra, fazer 3-0. E pra mim tava bom pro Nadal. Eu não ia falar aqui pra vocês, o Nadal perdeu, teve as chances dele, mas o Nadal chegou longe. Eu ia falar, vai forte pra gira de Saibro. Foi um grande slam muito bom. Ele jogou bem hoje, apesar de ter sido 3-0, não jogou mal. Só que o Medvedev é o tenista que tá um degrau acima, é o tenista do momento. E é o melhor tenista depois do Big Four, entendeu? Então, meu roteiro para hoje seria isso. Só que a gente viu hoje, foi um dos maiores momentos do tênis e do esporte. O cara buscou forças, buscou físico, alternativas, e o que a gente falava no Space de plano tático. Começou lá dando slice, começou lá atacando a esquerda do Medvedev, jogando bola alta, se manteve no jogo, salvou, saiu dos buracos. O saque dele hoje não estava legal. Vários momentos ali ele sacou com 30 iguais, 40 iguais, enfrentou breakpoint e sempre se saiu bem. O pior momento foi que eu falei, puta, não acredito que ele vai perder. Ele saca 5-4, toma quebra. Aí eu falei, agora o Medvedev vai pra cima. Só que o tênis é um esporte tão assim que o cara faz o 5-5 e também não consegue bem no próximo game. E aí o Nadal quebra de novo. Aí eu falo, agora tem que fechar. Se não fechar, tie break de 10 pontos é tenso. Ele joga um game perfeito e fecha em 7-5. Então é só de aplaudir. A gente tá diante de um gênio, né? Não sei quem vai terminar com mais slams. Ainda acho que a tendência é o Djokovic. O Djokovic é mais novo, tem mais físico. E se acertando, ele tem uma tendência maior por ir bem em pisos que o Nadal não vai. Mas que é legal ver o Nadal fazer 21 depois de operar, ter um tratamento difícil num pé, uma lesão crônica, não saber se ia voltar, pegar Covid, jogar torneio lá em Washington e você vê que ele estava muito, muito atrás. Ele volta numa quadra de hard e nos presenteia com grandes exibições, com diversos tenistas aí jogando muito. Então, só aplaudir o Rafael Nadal e aplaudir o Medvedev também, porque olha, foi um slam difícil pro Medvedev, ele saiu de cada buraco. Pegou um Kyrgios com a torcida embalada, conseguiu se safar. Pegou um Cressy que deu trabalho para ele, um Cressy que deu trabalho para ele, jogando saque e voleio. Depois pegou uma linha acima que chegou até match point, que ali poderia ter ele conseguiu sair do buraco e conseguiu vencer. E pegou um Tsitsipas que ele mesmo rateou em alguns momentos, mas depois ele conseguiu. Então a gente vê um Medvedev hoje, um tenista pronto para ser o número 1. Não sei quando vai ser, mas ele vai. Ele precisa apenas evoluir nos pisos que ele não domina, mas ele tá pronto. Uma das coisas que eu percebi durante a campanha do Daniil Medvedev, a gente fala sempre que o Daniil é um robô, né? Ele tá com o jogo dele, é robotizado, ele vai jogar da mesma forma todas as partidas. Mas ele tem dificuldade contra jogadores que variam muito.
sabe? Quando ele pega um jogador que é porradeiro o tempo todo, o Danilo, ele monta em cima desse cara. Mas quando o cara varia, já é um pouco mais de dificuldade. É uma crítica que eu faço aos jogadores da nova geração do tênis. São jogadores com o tênis muito robotizado, que usam quase nada, ou estratégias como slice, ou como saque-voleio. O Medvedev tem quase 2 metros de altura, mas você dificilmente vê um saque-voleio dele. Joga de maneira robotizada, é uma maneira que não se adapta ao estilo do adversário, e ele quase perdeu do Aliassime nisso. O Aliassime, que é um cara que tem um jogo que é ofensivo, que ele tenta errar menos e tal, mas o Aliassime, ele fez o quê? Continuou nos pontos, tentou dar slice, ele quase se atrapalhou nisso. O problema foi que o canadense deu aquela rateada na hora do set decisivo e parou de fazer isso e começou a bater que nem um maluco. E aí acabou perdendo o jogo. Mas quando ele pegou o Nadal hoje, que falou assim, eu tô perdendo, eu vou fazer o que eu sei. E o Nadal, ele fez o que ele sabe o jogo todo. Ele variou, ele deu slice, ele deu deixadinha, ele sacou e voleou. O Nadal sacou e voleou durante a partida também. Subiu bastante pra rede, que é um jogador que tem menos bola, mas ele fez isso. Não, o Nadal hoje que foi... É que não tem como não destacar essa parte, assim, né? Acho que o mais que eu posso passar e falar, assim, é a parte mental dele. Porque se não fosse o mental, nada do resto teria funcionado, entende? Porque quantas chances ele teve, né, de largar esse jogo, entende? Ou de aceitar, por exemplo, o que o Diego falou, o próprio Nadal poderia ter pensado, e todo mundo acharia compreensível, não acharia, né? De falar, putz, tá bom, né? Não vou me arrebentar, entende? Vamos aceitar, né, que o outro tá num dia melhor e tudo bem. Não, né? Ele foi lá, ele lutou como se fosse o primeiro Grand Slam mesmo, assim. E nitidamente hoje ele lutou por algo mais, assim. Você sente que ele lutou, lógico, ele sempre luta, mas ele lutou realmente por algo a mais. Ele sabia, ele tinha convicção de que se não fosse esse, ele nunca mais ia ganhar na Austrália e ele nunca mais ia jogar desse jeito na Austrália. E eu acho que isso pesou muito também, mentalmente. Então, né, ele deu o jogo da vida, assim, ele jogou realmente tudo que podia fazer, ele fez, né? Entra muito nisso que o Matheus estava falando, de todas as possibilidades táticas, todas as possibilidades que ele tinha de recurso, ele usou em cada momento, e ainda acho, né, que mentalmente eu ainda acho ele o melhor de todos os tempos. Ele é brutal, assim, ele é muito, muito brutal. O Djokovic é no mesmo nível. No mesmo nível. Eu coloco os dois aí nesse mesmo nível. Eu acho o Nadal mais tático, o Djokovic um pouco mais físico. Mas mentalmente ambos são bem ali. É bem parecido. Vou fazer uma provocação a vocês. Os jogadores da década passada eram mais habilidosos do que o dessa década? Não, essa década são mais habilidosos. Você tá falando 2011, 2020 ou 2001, 2010? Então, 2000 a 2010 em relação a 2011 a 2020. Porque, tipo assim, 2011 a 2020 é melhor. 2 anos não tem como a gente comparar, tipo, 2021 e 2022. Eu vou pegar 5 caras que apareceram ali na primeira... ali nos anos 2000 e que tiveram carreiras consolidadas. Vocês vão ver, ó, Berti, Tsonga, Ferrer, Del Potro e Wawrinka. Pegar 5 caras que não foram tops, número 1, mas 2 deles ganharam o Grand Slam, tá? A gente tem 5 caras aí. Esses 5 caras são excelentes, de diversas maneiras. Deram azar, Tsonga um pouquinho menos. Deram azar de ter pegado Federer, Nadal e Djokovic no auge, né? 5 caras 2011, 2020. Aí eu acho que 2000, 2010 eu acho melhor. Raonic, Dimitrov, vamos pegar aí, Goffin, Cilic, lembra mais um? Nishikori. Nishikori. Os 5 primeiros que eu falei são melhores, certo? Né? São. Em todos os sentidos. Mas eu acho que agora, 2020, vamos pegar aí, até 2025,
Medvedev, Zverev, Thiem, Tsitsipas e o Alcaraz Sinner chegando aí no bolo. Essa geração é melhor do que essa outra aí que passou. E essa geração vai ter uma vantagem que as outras não teve. Ainda tá sofrendo, né? Nadal e Djokovic ainda tá, porque desde 2002 a gente não tem. O Nadal, Djokovic e o Federer ganham um Grand Slam desde 2003, né? 2002 foi a última temporada que nenhum dos três ganhou um Grand Slam. 20 anos. É uma supremacia absurda, né? Só que a gente tá vendo o bastão passando. O Thiem enfrentou eles, né? E o Medvedev já conseguiu ganhar, né? O Thiem bateu na trave igual o Medvedev tá batendo. Mas eu acho que o bastão tá sendo passado. Tá sendo naturalmente passado, embora eles ainda competem entre si, né? Eu concordo, né? O que o Diego falou, né? Da comparação das gerações, acho que, né, responderia a mesma coisa. Mas só complementando não complementando, mas só reforçando, na verdade, que é isso. Nadal ganhou hoje na base do mental, da atitude, da força. E quem dera todo mundo fosse assim, né? Mas a gente sabe que nem sempre é, né? Então, tem muito tenista que tecnicamente é muito superior do que outros, é mais habilidoso, mais físico, mas que às vezes falta um pouco disso, né? Ou não sabe usar e ter essa mesma percepção que ele tem de jogo, né? De conseguir perceber as coisas tão rápido, consertar tão rápido e fazer funcionar tão rápido, entende? Acho que nisso ele é um gênio nisso. Eu achei que ele ia perder. Ele não vai aguentar. Na minha cabeça, ele não vai aguentar. Terceiro, ganhou. Agora ele cai no quarto. Não vai aguentar. Ganhou o quarto. Eu falei, agora ele cai no quinto. Aí quebrou. Aí eu falei, agora ele ganha. Na hora que eu falei, agora ele ganha, ele voltou a sucumbir. Então, ele hoje deu grandes amostras de... É gênio, não tem jeito. De gênios a gente pode... É uma frase que o Matheus fala assim, nunca se pode descartar o Rafael Nadal. Ele já tinha falado lá em Wimbledon, né? O Matheus falou. Antes do Nadal, a gente nunca pode descartar. Antes do Nadal ter o problema, eu falei sobre ele poder surpreender em Wimbledon. Eu falei, isso. Aí ele acabou não jogando. A gente não pode descartar o Nadal de nada. Não é a primeira vez que eu vejo isso acontecer. A gente viu acontecer, ele perdeu pro Federer em 2017, né? Mas era um cenário parecido com esse. Ele estava ruim em 2016, aí ele chegou na final, fez uma grande campanha e perdeu um jogo parelho ali, que poderia ter ido para qualquer um. Só dar parabéns pro Rafael Nadal. Falando agora de forma geral, gente, foi um grande Australia Open na versão masculina, né? Vamos dizer. O pessoal aí no começo, o Djokovic não vai jogar, vai ser um torneio ruim, sem o Djokovic vai ser muito, muito ruim. A polêmica aí do Djokovic pegou muito, a gente fez space, a gente conversou muito aí antes, a gente até chegou a fazer o programa colocando o Djokovic na chave, analisando que ele teria muitas chances, ele era um dos favoritos, e aí nas vésperas de começar o torneio, o Djokovic não joga, e muita gente fala, Medvedev agora é o favorito, mas a gente acha que o torneio masculino não vai ser bom. Muita gente falando isso. Foi independente do título do Nadal. Foi um dos melhores Grand Slams masculinos dos últimos anos. Tivemos principalmente a parte das quartas de final. Pega as quartas de final ali, Nadal e Shapovalov, Aliassime e Medvedev, o Tsitsipas jogando muito contra o Sinner, né? E o Berrettini ganhando me lembra aí, gente? Berrettini do Monfils, dos 5 sets. Jogão. Então só tivemos jogão. Aí Nadal e Berrettini, um belo jogo. Tsitsipas e Medvedev alternaram, mas foram belos jogos, né? Ponto positivo que eu coloco aí para vocês discutirem, para mim, os pontos positivos desse torneio. Monfils, excelente, chegou nas quartas, foi além do que ele poderia ir. Tsitsipas, porque veio de lesão, correu por fora. A gente acha que até poderia ter dado mais calor pro Medvedev, mas chegar na semifinal, defender os pontos do ano passado e veio de uma lesão difícil, né? No cotovelo, aí eu acho que ele cumpriu o dever dele. O Berrettini se estabelece como um tenista top 10, né? Joga mais uma semifinal. Se ele melhorar essa esquerda, quem sabe, né? Ele ganha alguma coisa de valor no futuro. O Aliassime, né? Apesar de ter a longa discussão que a gente fez no Space, pipocou ou não, é um trabalho que tá começando a crescer, né? Alguns tenistas que fizeram boas partidas aí, Kekmanovic, Mannarino,
Vamos pegar aí o Alcaraz, jogou um grande jogo contra o Berrettini. Foi um belo slam masculino. O que vocês viram aí pra gente fechar sobre o masculino? Eu concordo, né? Acho que os destaques são esses mesmos, né? Principalmente me surpreendeu mesmo, ó. Tsitsipas jogar tão bem, é que ele oscilou um pouco, né, no torneio, que é até normal por conta dessa questão da lesão, e que ele não estava numa fase boa em termos de confiança mesmo, né? Acho que desde que ele perdeu o Roland Garros pro Djokovic, ele vem sempre com a confiança um pouco em baixa, faz alguns jogos bons, mas ele não tem 2 semanas o tempo inteiro bom igual ele estava naquela época, né? Ele ainda vai se encontrar de novo nesse sentido, mas jogou bem, fez jogos muito bons. Ainda tirou 7 do Medvedev, para ele tá de bom tamanho hoje. Mas queria destacar o Shapovalov, porque ele jogou muito na ATP Cup e jogou bem no torneio, deu muito trabalho pro Nadal. E lembrando, né, que ele deu muito trabalho pro Djokovic, acho que em Wimbledon, que a gente até, ou no US Open, que a gente até comentou, que ele poderia ter eliminado Djokovic, né, antes. Então o Shapovalov acho que tá virando aquele tenista encardido, assim, que ninguém quer pegar na chave, né? Ninguém gostaria, assim, né, de enfrentar. Tirou o Zverev, né? Acho que não só falando das derrotas, né, do Shapovalov, mas falando que ele tirou o Zverev, né? Que para muitos aqui, inclusive para mim e Matheus, era o palpite, então... E falar do Zverev, então acho que negativamente de novo, mas não tem como, assim, não citar. Foi um pouco broxante e decepcionante a participação dele. Acho que todos os outros surpreenderam bem. Monfils, Berrettini, Shapovalov, o Sinner jogou bem, fez um bom torneio. Não poderia ter jogado de uma tática diferente contra o Tsitsipas, mas faz parte, ele é bem novo, vai aprender. Mas a única decepção no masculino para mim foi o Zverev. O restante acho que foi muitas boas surpresas, principalmente os canadenses, né? Aliassime e Shapovalov acho que jogaram muito bem, e o Berrettini nesse sentido, né, de que ele consolidou um patamar ali que ele é igual ao do Nishikori, né, na época dele de top 10, acho que ele vai ser sempre top 10, mas não vai ganhar nenhum slam, não vai, né, na minha opinião. Mas consolidou, entende? Só destacando essa parte do Zverev. E o Matheus, o que achou aí? Meus pontos positivos, os canadenses, Aliassime, que fez uma grande campanha, né? Foi muito bem durante todo o Australian Open. O Shapovalov, mas eu queria destacar o Shapovalov pela partida contra o Zverev, porque eu acho que o Shapovalov colocou uma coisa no jogo dele que é muito importante e que ele vai levar para a vida: ganhar jogando mal. O Shapovalov, ele na primeira semana ganhou jogando mal, contra o DG, contra o Kwon, contra o Heliopelka. Ele não jogou bem, mas ele ganhou. O que é fundamental para qualquer jogador de tênis, que é ganhar mesmo quando ele não consegue jogar tudo que ele sabe. E ele conseguiu uma grande vitória sobre o Zverev, uma vitória que ele não deixou o alemão entrar na partida em momento nenhum. Então, ele matou totalmente o Zverev naquela partida, mérito total do Shapovalov, fez grande campanha, poderia ter tirado o Rafa, isso se eles tivessem entrado no quinto set com estratégia melhor. Talvez ele tinha tirado o Rafa, talvez não, mas que fez uma boa campanha. O Aliassime, que quase tirou o Medvedev. Eu geralmente não espero muita coisa do Aliassime, mas o Aliassime fez uma grande campanha. Mais uma vez em Grand Slam, fazendo grande campanha. Minha decepção não deixa de ser o Zverev pela derrota, mas a pior de todas foi Andrei Rublev. Rublev, ninguém viu esse cara, porque ele simplesmente foi destruído pelo Marin Cilic. Foi uma coisa humilhante a derrota dele pro Marin Cilic, um Cilic que não consegue se movimentar bem mais, um Cilic que tem problemas para movimentação, e ele humilhou o Rublev. O Rublev, mais uma vez, chegou no slam, ele vira um jogador qualquer. Isso só mostra o quanto aqueles títulos de ATP 500 superestimaram o Rublev, e hoje a gente tem muitos jogadores melhores e que são aspiração para ser top 3, top 2, número 1 do mundo, que o russo propriamente dito. Enquanto o Rublev for jogador de tênis, ele vai ser um jogador de tênis que vai ganhar muitos ATP 500,
mas na hora do Grande Slam, ele não tem bola para ganhar dos grandes jogadores. Se ele pegasse o Medvedev da vida, meu Deus. Ele ainda deu sorte. Deu sorte que o Djokovic, ele saiu do torneio, porque senão ele ia lá para a parte de cima e ele ia perder pro Kecmanovic na estreia, provavelmente. Ou seja, pra gente ver o quanto ele foi mal nesse torneio. Então, para mim, o negativo foi o Andrei Rublev, acho que disparadamente. Vamos lá então, gente, falar do Australia Open 2022 feminino. Deu o que todo mundo estava esperando, né? Eu e a Eloy colocamos a Bart, e a Bart levou o título em casa, uma australiana ganhando em casa depois de muitos anos. E uma Bart que desfilou nas quadras do Australia Open. Só teve um set difícil, que foi o último set, né? Que ela chegou até 1-5, e ela ganhou no 7-6 no tie-break. Fora isso, ela desfilou, massacrou todo mundo. A gente foi falando nos Space, que era o melhor tênis jogado aí nessas 2 semanas. E uma Bart que, além de ter um jogo de variação completo, mexendo nas adversárias, dando muito slice, trazendo a adversária para rede, jogando a adversária para os lados da quadra, ela melhorou a potência nos golpes dela, e quando é preciso ela joga acelerando também. Então isso que eu achei legal. Então ela tá mais completa do que de quando ela foi campeã de Wimbledon, e ela ganhou de uma Pliskova que só batia na bola, e era legal para ela. Então eu vejo, a gente até falou, a Bart tá parecendo um Federer dos anos 2000, o Federer de Sais, né? O Federer tinha dias que ele falava assim: hoje eu vou jogar na base do slice, hoje eu vou jogar na base do saque, hoje eu vou jogar na base do forehand. Então o Federer ele desfilava o arsenal dele. E foi um grande slam tranquilo para Ashley Bart. No momento que ela teve dificuldade, que foi o último set, ela superou, foi buscar. A gente até estava esperando um terceiro set. E parabéns também para Danielle Collins. A gente sempre fala que o feminino tem a surpresa, né? A gente coloca 20 tenistas, a gente não colocaria Collins. A chave foi se abrindo, ela foi se aplicando, foi vencendo jogos pela frente, ganhando mais Swiatek, que estava oscilando no torneio, aproveitou a oportunidade, foi para a final. Só que na final ela tinha uma adversária que estava bem acima dela, e ela cumpriu o papel dela. Poderia até ter ganho o segundo set, acho que a Bart venceria no terceiro, mas foi uma bela campanha da Collins também. Fica aí esse registro. Queria trazer 2 estatísticas aqui para comentar minha fala. A Bart, ela perdeu 30 games durante o Australian Open, em 7 jogos. Isso dá uma média de 4 games perdidos por partida. 4 games perdidos por partida. Isso é uma coisa excepcional. E a outra coisa que eu queria citar é o seguinte: ela venceu 4 estadunidenses seguidamente, né? 4 americanas, Anisimova, Madison Keys, Pegula e a Danielle Collins. 4 americanas em sequência, jogadores que gostam de bater reto na bola, e ela teve muita facilidade com todo mundo, além de ter vencido 2 italianas. E eu não posso nem dizer que ela jogou contra a Tsurenko, né? Parece que só uma jogadora jogou naquela partida, na estreia logo contra a Tsurenko. Foi um 6-0, 6-1, que acho que a Tsurenko pensou assim, poderia ter desistido antes da partida, porque foi um negócio humilhante. A Bart fez um grande torneio. Acho que isso é irrepreensível, sabe? Quando você olha assim, desde a primeira rodada, você pensa, quem vai ganhar esse torneio? Você pode ter esperança na Sabalenka, na Swiatek, na Naomi Osaka, na Muguruza, mas você via que a jogadora que estava mais preparada para o título era a Ashley Bart, desde a primeira rodada. A gente tinha uma esperança sobre Bart e Osaka nas oitavas de finais, não teve. A Osaka perdeu. A gente tinha esperança por uma Halep fazer uma grande campanha, caiu para Cornet. De certo modo, foi positivo pela Bart, mas negativo por conta das outras jogadoras que jogaram bem abaixo. Não gosto de citar por conta de jogadores estarem abaixo. É claro, começo de temporada, a gente está no primeiro mês do ano ainda, vai ter muita menina crescendo, mas a gente viu uma Bart em altíssimo nível
e a gente viu outras jogadoras em baixo nível. Inclusive, a finalista, Danielle Collins, que pegou uma chave que foi tranquila para ela. Ela teve que difícil. Clara Towson, não é muita coisa. A Towson ainda é uma jovem jogadora que jogou mal. A Collins teve uma campanha que ela foi muito bem de ter vencido essas partidas, mas que pegou adversários que jogaram mal, né? A Swiatek, ela chegou à semifinal, mas ela jogou muito mal contra a Kaya Kanepi. Muito mal contra a Kaya Kanepi. A gente teve uma Kerber muito mal. A gente teve uma Muguruza muito mal. A gente teve uma Halep que contra a Cornet foi muito mal. A gente teve uma Alice Cornet que foi longe fazendo o básico. Então, o torneio feminino teve uma grande jogadora e teve outras jogadoras jogando mal. E isso que me deixa muito decepcionado em relação ao torneio. A gente não teve muita competitividade. E isso me deixa chateado. A gente teve uma Coco Gauff que caiu na primeira rodada contra Qiang Wang. Pra gente ver o quanto foi decepcionante esse torneio. Vou destacar antes de passar pro Eloy, você não falou, Matheus, a Kiss jogou bem, na minha visão. Madison Kiss, acho que é o grande retorno entre as mulheres. A Halep caminhava para ser um grande retorno, mas né, só veio para dar uma aula na Bia. A gente coloca a culpa no calor. Deu uma aula na Bia na segunda rodada. Eu concordo com o que o Matheus colocou e eu ia até brincar, né, com ele, né, que faz o quê? Uns anos aí já, hein? Que ele bate sempre naquela tecla, né? De que o torneio feminino é mais surpreendente e às vezes melhor, né? Em termos de competitividade do que o masculino. De que finalmente foi o contrário. Talvez depois de muitos anos, era muito óbvio. Eu acho que o Roland Garros no passado foi no mesmo nível. O Roland Garros com o Djokovic no Tsitsipas foi no mesmo nível. O Wimbledon e o US Open não tivemos. O US Open um pouquinho melhor porque o Alcaraz deu graça nos jogos, né? Mas agora esse foi um pouquinho melhor. E ainda mais no sentido da surpresa, né? Digo, até nesse sentido de que, pô, né, no começo a gente não cravava Nadal campeão, acho que nem finalista. A gente não cravava, talvez, né, o Monfils numa quarta de final, indo para um quinto set contra o Berrettini, jogando super bem. Tsitsipas jogando bem e ganhando do Sinner. Aliassime fazendo semifinal. Foi surpreendente e de alto nível. E o feminino foi o inverso, talvez depois de muito tempo, né? No sentido de que muitas meninas boas jogaram da média para baixo e uma sobrou demais, que era mais ou menos o que a gente estava vendo, né, do Djokovic no masculino, né, tipo, desde a primeira rodada você via a Bart e você falava, tá, quem vai ganhar dela? Aí você começa a procurar e não acha ninguém. Vou fazer uma pergunta provocadora pro Matheus. Matheus, tem duas tenistas aí acima dos 30, que é da minha época, diga-se de passagem, Kanepi e Cornet. Elas foram muito bem ou as outras foram muito mal para que elas tivessem boas campanhas? O que você acha? Queria falar primeiro sobre a partida da Kanepi contra a Kerber na primeira semana, em que a Kerber esqueceu como se joga tênis, né? E aí a gente pode pegar a Cornet, que fez uma boa campanha, mas que ela poderia ter jogado mais. No entanto, a Cornet, ela já tinha feito bons resultados na temporada passada, mas não conseguia se manter constante. Eu acho que elas jogaram bem, no entanto, suas adversárias não jogaram bem. Então a gente consegue aliar os dois. A Kanepi é daquelas jogadoras que ela vai fechar o olho e vai bater. Ela pegou uma Swiatek nas quartas de finais que estava querendo ir para o mesmo jogo dela. Coisa que não é comum, porque a Swiatek é uma jogadora que produz os pontos, sabe? Tanto que ela fala que ela nada lete, é da mesma forma. Ela produz os pontos, ela não vai para furar o tempo todo. E a Swiatek inventou de no Australian Open começar a querer furar a bola. Entendeu? Isso só mostra que, mesmo a Kanepi tendo perdido aquele jogo, mostra que a Swiatek também jogou mal. Ou seja, até nisso a gente consegue observar
que foi um torneio abaixo. No entanto, a gente fica feliz por Canep e Cornet não desistirem, sabe? De estar ali firme. A Canep venceu a Sabalenka, numa partida que foi fraca tecnicamente, boa parte dela, entendeu? Então, aí a gente começa a olhar o nível das partidas, né? Embora que a Sabalenka seja a número 2 do mundo, foi uma partida que foi ruim. Então, foi um torneio abaixo. E que partida da Sabalenka foi boa? Porque acho que ela foi recorde de dupla falta e de erro não forçado, ela tava batendo um atrás do outro, e surrealmente ela passava, né? Não sei nem como que ela conseguia passar ainda na Bacia das Almas, mas assim, ela merecia ter caído bem antes. Até juvenil começando tem alternativas de um segundo saque melhor do que a Sabalenka. Quando você tá numa situação assim que tá dando muita dupla falta ou não entra, joga um segundo saque com efeito, põe a bola no jogo. Ela não consegue, sabe? Domina com a segunda ou com a terceira, ela não consegue. É porrada. E mental, né? Porque é difícil. E tá como número 2 do mundo. Então, foi um grande slam pra esquecer da Sabalenka. A Sabalenka fez, assim, números frios. Um grande 2021. 2 semis de slam, ganhou título, entendeu? Mas para dar um passo, para ser uma tenista vencedora de slam, sem uma alternativa de saque, um saque mais seguro e planos táticos, impossível. Não dá. Eu achei legal, assim, a Azarenka no torneio, acho que ela teve alguns bons jogos. Decepcionou um pouquinho a Muguruza, porque eu achei que com a vitória do Finals, ela viria um pouco mais confiante, mais embalada, mas caiu muito cedo. E a Osaka, eu sei que era um jogo que a gente até conversou, né, que não era tão fácil, que a Anisimova ia dar trabalho, mas era uma incógnita também, né, essa volta da Osaka, mas não deixa de ser uma pequena decepção, porque ela é muito campeã. Mas eu acho agora, ela, que é importante ela jogar, né? Joga, mesmo perdendo, joga, fique bem de saúde, joga o circuito e o resultado agora não é tão importante, entendeu? É importante ela jogar e se sentir bem jogando. Eu queria fazer uma provocação. Ao menos ela quer jogar. Coisa que jogadores que estão por aí não querem jogar. E isso é visível. Não irei citar nomes, todo mundo sabe quem é. É isso aí. Só citar a Halep, né? Porque eu sei que ela não chegou tão longe, não jogou tão bem ali, né, no jogo da Cornet, mas eu achei que ela voltou legal. Ela não voltou mal. Assim, eu achei que ela ia voltar bem, mas devagar, demorando um pouco. Não, de maneira nenhuma. Ela jogou bem. É porque aquele negócio, né, Rafael? O jogo contra a Cornet foi um jogo que foi atrapalhado pelas condições climáticas, né? Então, tipo assim, eu não consigo colocar tanto peso assim na derrota da Halep. Tem muita questão de uma jogadora que estava parada há muito tempo e pegou condições extremas, e isso não é fácil. É verdade, mas era uma é aquela coisa, se eu um dia for para algum Grand Slam, e se eu um dia fosse para algum Grand Slam, eu queria ir na primeira ou segunda rodada, que é um paraíso pra gente que gosta de tênis, né? Tem muita opção de jogo. Tem 3 tenistas que eu gostaria de ver femininas, né? A Kvitova, porque por gostar, mas é coração. A Halep, né? E seria a Serena também, porque aí eu falaria que eu vi um jogo da Serena, né? Pela história da Serena. Mas a Halep, porque você nunca sabe o que vai vir da Halep. Eu acho ela muito interessante por causa disso. Você não sabe se ela vai devolver na porrada, você não sabe se ela vai dar uma curtinha. Ela é muito inteligente, O que ela fez com a Bia, deu dó da Bia. Porque ela tava num dia de Halep, nos tempos áureos, né? A Bia tentou, mas você vê que é muito, muito acima dela esse nível de tênis. A Bia saía da quadra que ficava tonta com a variação, com a angulação que a Halep imprime durante um jogo quando ela tá jogando bem. Mas a Bia também falou sobre essa partida e eu concordei com a fala dela que ela jogou mal. A Bia não jogou bem aquela partida e ela não conseguiu em momento nenhum estar tranquila em quadra, né? Então ela não sacou bem, não devolveu bem, não teve estratégia para vencer a Halep, e a Halep é a senhora estratégia, né? Então ela percebeu que se a Bia não ganhasse o primeiro game no primeiro set, que o jogo ia embora, que o jogo foi embora.
foi embora no primeiro game, na primeira quebra, o jogo foi embora. A Bia não conseguiu construir nada e, tipo assim, infelizmente para nós, como brasileiros, né, mas feliz por a gente ver a Halep de volta jogando muito bem, né? Título do Kyrgios, o que vocês, junto com o Kokinax, o que vocês tiram de positivo disso aí? Eu achei legal pra caramba, principalmente por eles serem de lá, né? Foi título em casa, de slam, que até, sei lá, 2 semanas atrás, 3 semanas atrás, quem ia estar falando do Kyrgios antes do torneio começar? A gente tava falando que ele podia ser pedra no sapato do Medvedev e perder logo na próxima rodada pra qualquer cara, né? Que é o que ele costuma fazer, tira um grande e depois cai rápido, né? Mas o que eles fizeram na dupla, acho que eles estavam num clima tão bom, né? Numa atmosfera tão intensa, tão em prol, né, dessa questão de jogar pelo país, os dois voltando, né? O Kokinax também voltou recentemente aí, né, de um período longo, difícil, e jogando bem. E aí, putz, os dois ganharem do jeito que foi, tirando as duplas que eles tiraram, né, jogando contra duplas muito consagradas, duplas grandes, mega merecido, super legal. Acho que, né, que eu queria que mais vezes, né, tenistas, digamos, né, de simples, jogassem nesse nível, né, com essa entrega, né, com esse coração também nas duplas. É que não dá, né, porque geralmente tem que dar uma prioridade. Mas como a chave abriu para eles lá e eles caíram cedo em simples, eles aproveitaram, deram o sangue, deram tudo que podiam lá. Eu achei legal pra caramba, de verdade. Acho que eles poderiam até investir mais. Já que não gosta tanto, né, de jogar simples ou se estressa tanto, joga lá mais duplinha lá, joga mais torneios juntos aí, quem sabe. Agora que ganhou o Slam, quebrou a porteira, entende? Eu queria falar, eu como admirador de Nicolas Kyrgios, que as pessoas realmente odeiam o Kyrgios, mas eu como admirador das loucuras que ele faz, porque é o seguinte, o tênis hoje é formado por jogadores que querem vencer e por jogadores que querem dar show. O tênis precisa de jogadores que querem dar show. Se o tênis perder essa vontade de ter jogadores que querem dar show, a gente vai ser moldado a ver robôs. E a gente não quer ver robôs o tempo todo. Tem hora que a gente quer assistir um jogo e se entreter. E aí o Kyrgios, não falando somente simples, mas dessa dupla com o Kokinax, que são os brothers lá, os amigões, um dá beijo no outro, dá tapinha na bunda, dá risada, uma beleza. E o Kyrgios, o Kokinax foi o principal nome da dupla, mas o Kyrgios, ele apareceu muito bem, ele se portou muito bem, se portou como um jogador mesmo que estava se importando com aquilo, foi muito bom. Destaque também para os destruidores de brasileiros, Bolero e Fognini, né? Destruidores de brasileiros que perderam para os australianos. Ebrahim Pucel, que fizeram grande campanha, né? Grande campanha. Eu fiquei um pouco decepcionado com a campanha dos brasileiros, esperava um pouquinho mais do Bruno com o Murray. Do Dig Melo não esperava muita coisa, porque eu acho que o Melo ele não tem mais tanto nível assim para jogar nessas partidas grandes. Felipe e Rafael ainda são novatos no circuito, então eu não posso esperar que eles vençam Bolero e Fognini no dia que Bolero e Fognini estão jogando bem. Então é muito complicado. E eu achei decepcionante, mas eu achei um torneio de duplas um pouco fraco, né? Um pouco fraco. Só para acrescentar, Matheus, o Dodig pelo menos ganhou as mistas, né? Sim, o Dodig ganhou as mistas, isso mostra onde está o problema, né? E acho que o destaque mesmo, Kyrgios e Kokinax, né? E a maluquice deles, né? E Kyrgios, como dizem, Kokinax bem your girlfriend. Estão vendo? Antes de partir para duplas femininas, falar da Bia, alguma citação sobre o Australia Open do Thiago Monteiro? De verdade, eu acho que ele foi bem. Eu sei que ele não venceu o jogo, mas eu acho que ele continua, é a mesma história, ele continua dando sinais de evolução e de consistência do que ele já evoluiu. Então, assim, ele não é mais aquele tenista que faz um bom jogo, a gente faz vários ruins, aí faz um bom jogo, não. Agora ele tá bem mais consistente, tá bem mais sólido no jeito de jogar, nas estratégias, nos golpes, assim, acho que ele evoluiu bem e ele tá bem pronto mesmo, assim, pra começar a jogar só Master, né, só focar em Master 1000,
Copas, né? Chegar numa terceira rodada, jogar Davis e ir mais longe, o ATP Cup, né? Ir bem, seja, digamos, o carro-chefe assim, do Brasil. Chegar num Slam e conseguir numa primeira, segunda rodada avançar, mesmo ganhando de tenistas já um pouquinho melhores. É que eu acho que ainda falta uma vitória nesse sentido. Eu acho para ele pegar mais confiança, assim, talvez acreditar que consegue, entende? Porque ele já bateu na trave muitas vezes. Com o Isner, né, algumas vezes. Então, eu acho que ele também dá um azar desgraçado com chave, né, porque ele sempre pega pedreiro logo cedo. Mas eu fiquei feliz, assim, de ver a evolução dele, na verdade, né? E de ver que ele é um tenista confiável para ele mesmo, entendeu? Em termos de tática e de técnica, ele mesmo já acho que já confia bem mais no tênis dele e no que ele pode apresentar, entendeu? Acho que falta uma vitória um pouquinho maior, falta quebrar um pouco esse estigma aí. Vamos falar então, gente, da grande participação da Bia Haddad Maia nas duplas femininas. Não era nem cabeça de chave, não era cotada para ganhar esse título. E aí, contra tudo e contra todos, ela e a Kazak e a Ana Danilina chegaram na final, enfrentaram a dupla número 1, Siniakova e Krejcikova, né? E fizeram um grande jogo ali no sentido de equilibrar. A gente estava achando, vai ser 2-0 fácil para as tchecas. Foi 6-7, 6-4, 6-4, jogo super equilibrado, muitos erros de ambas as partes das quatro, né? A dupla tcheca jogou mal, mas é como o Matheus falou anteriormente aí, saber ganhar jogando mal. E aí no finalzinho ali, elas mostraram que elas têm mais entrosamento, mental melhor, são melhores tecnicamente e se sobressaíram, mas foi um jogo onde as duas até me surpreenderam, até achei que poderia acontecer uma vitória ali, uma surpresa, mas ficou com o vice-campeonato e bem legal para a Bia, ratifica a Bia como uma grande jogadora de duplas e que ela consiga se consolidar no circuito. O que vocês viram aí desse vice-campeonato da brasileira? A atuação da final foi a melhor de Haddad Maia e Danilina durante a semana. Só que as adversárias eram mais complicadas. Foi o jogo que elas menos erraram, que elas mais fizeram winners, que elas melhor jogaram com saque. No entanto, elas tinham a Siniakova em nível Gold, né? E tinham a Krejcikova, que é uma excelente jogadora, mas que não teve um bom dia. Mas a Siniakova carregou a dupla, o jogo todo. Aí teve uma baixazinha ali, um pouquinho, mas o jogo todo em alto nível. No entanto, não é porque elas tiveram a melhor atuação nesse jogo que os outros jogos foram ruins. Não, porque elas são uma dupla nova. E com a dupla nova, elas estão adaptando, conhecendo a outra ainda. Durante as primeiras partidas, a Bia quase não cruzava os ataques das adversárias. Depois que ela conseguiu entender os sinais da Danilina, ela já era uma jogadora que cruzava mais, que matava mais na rede. Assim também como a Kazak. No entanto, a dupla tcheca é muito forte, muito poderosa. As meninas fizeram tudo merecer, mas foi uma grande campanha e dá a esperança da gente, da Bia poder jogar mais torneios na dupla, que ela pode se sair muito bem, avançar em chaves difíceis, de WTA 1000, WTA 500 ao lado da Danilina. Foi ótimos os jogos. A partida contra a Ayoma e a Shibahara, a gente sabe que a Bia sacou que o jogo acabou sendo quebrada, mas elas dominaram as japonesas a partida toda. As japonesas são a segunda... Eram cabeça de chave número 2 do torneio. Dominaram as japonesas. Então, excepcional campanha e esperança Brasil 2024 aí em Paris com Haddad Maia e Luiz Stephanie, quem sabe vencendo um título olímpico juntos, né? Para quem não lembra, Haddad Maia e Luiz Stephanie já jogaram um torneio juntos na grama, no WTA 125, na época, né, um International 125 na Grã-Bretanha, na grama, e elas foram campeãs. Então, esperanças. Elas foram muito bem. E a Bia jogou muito melhor, acho que do que todos nós estávamos esperando. Acho que não deu muito para ver isso na simples. Pô, pegou a Halep, né? Não dá para ficar desmerecendo assim, né? Colocar tudo na conta da Bia, né?
Acho que ela não estava num dia tão bom, mas se ela pegasse uma tênis talvez de um calibre não tão grande quanto o Halep, ela poderia ter engrossado mais, poderia ter às vezes até passado jogando mal, igual o Matheus falou que é importante. Mas ela é que pegasse a Cornet, não a Halep. Então, mas pegou a Halep, infelizmente, né, a chave não, né, tava muito dura, foi muito difícil para ela, mas na dupla ela mostrou isso, né? Ela mostrou que ela tá bem melhor, que ela mentalmente tá bem, né? Não tá, né? Não tá abalada, né? Por conta das coisas que aconteceram nos anos anteriores. Então ela voltou, acho que pronta para realmente galgar, entende? Tá disposta a lutar, tá disposta a se sujar. Acho que ela tem muita coisa para entregar ainda. Só talvez, assim, a gente tenha que aceitar um pouco isso que vocês estavam falando agora, né? Que ela talvez brilhe ou dê mais resultado na dupla e não na simples. E talvez ela pudesse até investir mesmo, né? Quem sabe joga com a Luísa, fecha uma dupla mesmo, começa a disputar mais torneios, ou continua, né, com essa dupla atual por um tempo. Ela vai continuar com a Danielina até o final do ano, se eu não me engano. Foi um grande Australia Open. Eu quero primeiramente agradecer o pessoal do Twitter, das nossas redes sociais, desde o começo lá do movimento do Djokovic. Eu, o Matheus, o Eloy também participou, né? Não participou no dia que eu estava. A gente começou a fazer os spaces. A gente vai voltar com esse movimento no Twitter, justamente para ouvir a galera e conversar sobre tênis, um bate-papo descontraído sobre tênis. Teve space que durou mais de 2 horas, porque o assunto vai, né? A gente pulou de 300 e pouco para 700 e poucos seguidores no Twitter. A gente mais que dobrou seguidores no Twitter. A gente se dispôs a colocar conteúdo lá de qualidade, curiosidades, estatísticas, informação, opinião. A gente está cuidando mais agora do nosso Twitter para ser uma rede de informação e troca de ideias de tênis, né? Então a gente agradece muito essa subida que a gente teve no Twitter e agradecer a audiência do episódio de número 29 aí, ao pessoal do Além do Tênis também que participou com a gente. A gente teve centenas de views nas nossas plataformas, foi uma audiência muito legal, muito bacana, né? E a gente convida vocês a curtir as nossas redes sociais, dê joinha lá no YouTube, curta pelo Spotify, se inscreva nos nossos canais do Instagram, Mundo do Tênis Podcast, e no Twitter, @Tênis Podcast, que vem bastante conteúdo legal aí mais pra frente. Só agradecer novamente todo mundo que acompanhou a gente, que vem dando força pra gente tanto nas redes sociais quanto nos últimos episódios, e que esse ano, né, seja... começamos super bem, né? Que seja um ano de tênis nesse mesmo nível aí, esperado desse Australian Open pra frente aí, que foi muito bom, foi muito bom. Então, pra quem, né, tava triste que não ia ter Djokovic, não sei o que lá, acabou, né, que a gente se surpreendeu muito. Foi um dos melhores slams dos últimos anos. Nadal é um monstro, tá? O Toro é um monstro, é um gênio. Quando ele ganhou, cara, teve Correia chorando. Tem gente aí no mundo inteiro, aí tenista profissional, todo mundo, o comentarista da ESPN, o Silvio, que fez junto pelas quadras com o Meligeni e o Nardini, falou que chorou pra caramba quando acabou o jogo. Eu chorei pra caramba também quando acabou o jogo, porque, cara, é muito emocionante, assim, você vê o nível de entrega e de luta, assim, né? Acho que todo mundo pode se inspirar, né, e aprender algo com o Rafael Nadal hoje. Todo mundo, em qualquer esfera da vida. Então, já valeu a pena por isso. Foi um dia maravilhoso de tênis aí. Valeu todo mundo. Queria agradecer a todo mundo que acompanhou os nossos tweets durante a temporada na Austrália. Não falo nem só do Australian Open, porque a gente começou nossa cobertura já nos torneios preparatórios, já virando a noite, já em Adelaide, com o Thiago Monteiro, com a Beatriz Adadmaia, em Sydney e tudo mais. Então, agradecer a todo mundo. Fazer o convite a todo mundo para acompanhar a gente agora na temporada de Cyber Sul-Americana, que a gente vai estar tweetando também. Já tem Córdoba na próxima semana, depois o Buenos Aires, depois Rio Open, depois a ATP de Santiago. Então tem muito Cyber ainda pela frente, conteúdo bacana, né? E só fechar, né? O Rafa falou sobre o Nadal, queria deixar um breve comentário sobre a Haddad Maia. A Haddad Maia
é uma guerreira, uma lutadora. É uma jogadora que subiu mais de 1000 posições em menos de um ano. E ela é uma amostra não verdadeira do que é o tênis feminino no momento. Ela é uma grande jogadora, a Luísa é uma grande jogadora, mas o tênis feminino vive uma época ruim. Então, é só isso, gente. Isso aí, pessoal. A gente volta aí, como o Matheus falou. No próximo episódio, vamos tratar desses torneios sul-americanos com foco no Rio Open. Depois de 2 anos, vem aí o Rio Open para nossa alegria. Vamos cobrir bastante o Rio Open. E quem sabe aí o Medvedev, como número 1 do mundo, vai jogar Roterdã. Quem sabe ele desbanca o Djokovic e realiza esse sonho de ser o número 1 do mundo, tá? Então é isso. Muito obrigado. Fiquem com Deus. Tchau.